diabo, a Bíblia vai dizer que ele morava no cemitério, que ele dormia dentro das catacumbas, o lugar onde se colocam os mortos. Ele dormia ali dentro. A Bíblia vai dizer que ele não estava em seu perfeito juízo, porque ele andava nu. E a Bíblia vai dizer que ele se feria com pedras, ou seja, ele se machucava, ele se martirizava. A alma desse homem já estava presa pelo diabo, e ele agora também se machucava no físico. O diabo queria destruir a vida desse homem. Nós não sabemos qual foi o motivo pelo qual esse homem ficou possesso por esse demônio, se foi uma maldição lançada, se foi uma maldição hereditária, se foi algo que alguém proferiu para ele no ventre da sua mãe ou quando ele nasceu. A Bíblia não vai narrar sobre isso, ela só vai dizer que este homem, ele era muito atormentado por um espírito maligno. E a Bíblia vai dizer que Jesus está do outro lado do mar da Galileia, e ele está pregando a palavra de Deus. Ele vai falar o seu último sermão, que é acerca do semeador. E logo após Jesus pregar o seu sermão acerca do semeador, a Bíblia diz agora que Jesus, ele sai, aleluia, da aldeia da Galileia, e ele agora, ele fala com os seus discípulos: entramos no barco e vamos para a outra parte. A outra parte, que é Decápolis. Decápolis são 10 cidades, é um município constituído de 10 cidades. Decápolis, 10 cidades. No meio dessas 10 cidades existe uma que se chama Gadara, e ali tem um homem que está sendo atormentado por um espírito maligno, e esse homem depende, aleluia, de um milagre. Esse homem depende de uma libertação, e esse homem precisa de algo vindo da parte de Deus. E a Bíblia vai dizer agora que Jesus, ele vai ao encontro desse homem. Quantas das vezes nós, aleluia, seres humanos, nós temos passado por sérios tipos, aleluia, de situações nas nossas vidas. Até alguns de nós, aleluia, em outra hora fomos casa, morada de demônio. Alguns até possessos de demônio fizeram coisas, aleluia, que se fosse olhar aos olhos dignos, a gente fica horrorizado pelas coisas que as pessoas faziam, porque éramos casas de demônio, fazíamos coisas, aleluia, dignas de reprovação do Senhor. Mas aí eu venho aquela questão, eu venho perguntar, aleluia, por quê? Algumas das vezes pessoas chegou para mim, para você, e falou assim: ó, para esse não tem mais jeito, para essa não tem mais jeito, esse nasceu assim, cresceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Lançou uma palavra de maldição contra a minha e contra a sua vida, e desde lá para cá, nossa vida, tudo começou a dar errado. Houve uma época da minha vida em que todas as coisas na minha vida davam errado, e eu recebia muita palavra de maldição, eu não sabia lidar com aquilo. As pessoas viravam para mim e falavam assim: ó, esse daí não vai passar dos 18, esse daí passou, não vai passar dos 19, passou, não vai passar dos 21, dos 30, e foi falando. Esse aí nasceu para ser isso mesmo, vai morrer assim, que não sei o que, tal. Aí eu conheci pessoas, eu conheci homens, conheci mulheres, que pessoas chegou e falou assim: ó, você já viu a fulana de tal? De todo mês ela posta no Facebook um relacionamento sério com fulano. Aí daqui um mês ela posta de novo relacionamento sério com Bertano. Daqui um mês ela relacionamento sério com Beltrano. E assim vai, ela nunca consegue ser feliz com ninguém. E aí a pessoa vem e fala assim: eu não sei, essa daí troca de namorado, qual troca de roupa, que é um dito popular que todo mundo fala. Mas isso é uma maldição na vida das pessoas. E é uma maldição que é alguém que lança. Tem pessoas no mundo, aleluia, Deus, aleluia, o Senhor perdoa, mas tem pessoas no mundo que ela tem inveja das outras pessoas. E a própria Bíblia vai dizer o quê? Que a inveja, o que a inveja faz? A inveja, ela corrói teus ossos. É o pior sentimento que existe, é o sentimento da inveja. A inveja corrói até os ossos. Teve uma época da minha vida que o cabelo da minha esposa estava caindo desenfreadamente, pastor. Ela passava o pente, caía cabelo, ela lavava o cabelo, caía cabelo, ela andava pela casa, caía o cabelo, ficava a gente catando aquelas unhas de cabelo dentro de casa.
E não sabia o porquê. Aí toma vitamina, toma não sei o que pro cabelo, toma não sei o que, e nada de parar. Quando a gente veio na igreja, através da oração de libertação, foi revelado que uma pessoa com inveja dela passou a mão no cabelo dela e, segundo o dito popular, eu sempre quis ser um desse. Lançou maldição. E as pessoas têm costume de fazer isso. Eu não sei qual que era o problema que aconteceu com aquele homem para ele ficar no estado em que ele ficou. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus, aleluia, sabia da necessidade daquele homem e ele falou aos discípulos: ei, vamos agora atravessar o mar da Galileia, porque eu tenho que cumprir algo lá do lado de lá. Às vezes você vem aqui nessa noite e está pensando assim: ah, meu Deus, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou fazendo um propósito e nada acontece. Você veio aqui nessa noite, você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa. Por quê? Jesus, ele conhece o meu e o seu coração, ele sabe da dependência de cada um de nós. E eu tenho a certeza e a convicção no meu coração que nesta noite Jesus está atravessando barreiras para libertar, para transformar a minha e a sua vida, se você crer. Aí a Bíblia vai dizer agora que quando ele chega do outro lado do mar da Galileia, quando ele desce do barco, ele bota o pé no chão, a primeira coisa que acontece, aquele endemoniado que todo mundo tinha medo, que ninguém chegava perto, que todo mundo desprezava, que todo mundo queria longe, que ninguém queria contato, aquele homem perdeu família, aquele homem perdeu tudo, ele vivia pelos campos sozinho. Acredito eu que ele estava ali só esperando a morte chegar. Agora, quando a Bíblia vai dizer que quando Jesus desce do barco, a Bíblia vai dizer que aquele demônio que está naquele homem, que ele reconhece a autoridade de Jesus, e que ele vai fazer o quê? Que ele vai correr até Jesus, ele vai prostrar o joelho diante do Senhor e vai falar para ele assim: ó, tu viesse me atormentando esse tempo, ó Jesus Altíssimo, tu viesse me atormentar nesse tempo. E aí Jesus vira para ele e fala assim: ó, cala-te e sai desse homem. Fala para ele assim: qual que é seu nome? Ele fala assim: Legião é meu nome, porque nós somos muitos. Uma legião de exército romano, ela se compunha por no mínimo 6.000 soldados. Imagina o estado que estava aquele homem. Se um demônio na vida de uma pessoa já faz estrago, imagina 6.000. 6.000 demônios falando na cabeça de uma pessoa, imagina. Só que perante a autoridade que há no nome de Jesus, todos os demônios têm que cair por terra. Perante a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, todos os demônios deles têm que se soltar e têm que reconhecer que Jesus é Filho de Deus, que Ele tem poder na terra e Ele faz o que Ele quer. Em Lucas 10:19 está escrito, Jesus falando para os discípulos: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, nos fará dano. Jesus deixou essa mesma autoridade para nós, os seus discípulos. Só que o diabo às vezes ele tenta colocar medo no povo de Deus. Ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que ele não pode ir contra o povo de Deus, contra aquele que tem a presença, que está, aleluia, focado, que tem as armaduras. Ele não tem poder contra esses. Mas mesmo assim ele vem tentar o quê? Ele vem tentar aterrorizar por isso mesmo. Quando Jesus pergunta para ele assim: qual que é seu nome? Ele fala assim: legião. Tipo, nós somos muitos. Que é uma legião de demônios perante a presença do nosso Deus, perante a presença daquele, aleluia, que tem realmente, verdadeiramente a presença de Deus. A Bíblia agora vai dizer que quando ele fala isso, que Jesus fala assim: ó, sai desse homem. E a Bíblia fala que imediatamente os demônios vão sair daquele homem. Só que eles falam assim: ó, olha, a gente vai sair dele, mas não manda nós para fora do país, não. Coloca, deixa nós entrar naqueles porcos. A Bíblia fala que eram 2.000 porcos. Jesus permite, eles entram nos porcos, e os porcos ficam tudo louco ali, corre dos penhadeiros abaixo, cai ali, se afoga e morre. Os porcos naquela época era a moeda daquele povo. Os porcos ali naquela época simbolizavam o que? O comércio da cidade. Para um judeu é uma vergonha ele tocar
ele comer pouco e muito menos comercializar porcos. Só que tinha pessoas ali em Gadara que estavam vivendo no comércio de porcos e viram que estava dando lucro, estava dando dinheiro, eles começaram a vender. Aí você põe agora, entra nos porcos, os porcos correm, despenhadeira abaixo e caem. O que o povo faz? O povo, ao invés de ficar feliz, aleluia, porque Jesus libertou aquele homem que outrora era um homem que estava dando muito trabalho ali, o povo, ao invés de ficar feliz com aquela situação, o povo vira e olha para aquela situação a qual aconteceu e fala com Jesus assim, ó, nós não queremos ser mais na nossa cidade, não, sai da nossa cidade. Sai do nosso meio, sai da nossa cidade. Eles tiram, aleluia, como se estivesse expulsando a presença de Deus ali no meio deles, eles não querem mais a presença. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que agora aquelas pessoas chegam na cidade, e quando elas chegam ali naquela cidade, eles vão ver aquele homem ali em perfeito juízo, vestido com suas roupas, e aquele homem está, aleluia, na sua sã consciência. E quando eles olham ali para ele, aleluia, aí Jesus está saindo daquele lugar, ele vai atrás de Jesus e ele fala assim, ó, olha mestre, deixa eu ir com o Senhor. Aí Jesus vira para ele e fala assim, ó, não, a obra que eu comecei aqui, você vai terminar e depois eu volto para concluir. Aquele homem que outrora demoniado, aquele homem que outrora possesso por uma legião de demônio que não tinha, aleluia, uma perspectiva de vida, agora vai dizer a palavra do Senhor que em Gadara ele é o primeiro missionário formado ali em Gadara para poder pregar a palavra de Deus. Como que ele começa a pregar a palavra de Deus? Através do testemunho dele. Como? As pessoas agora começam a olhar para ele e começam a falar assim, ó, aquele ali não era o endemoniado gadareno, aquele ali não era o homem que se cortava com pedra, que morava no cemitério, aquele ali não era o homem que dormia nas catatumbas, que prendia ele, que ele dava uma dor de cabeça. Como que esse cara está liberto desse jeito? E ele começa a entrar por Decápolis, por Gadara, e ele vai pregando a palavra de Deus ali nas 10 cidades, ele começa a contar o testemunho dele, e ele começa a falar, tudo bem, eu era mesmo, mas até então chegou um homem aqui, um profeta, um homem de Deus, o Filho de Deus, Jesus, e esse homem, ele me libertou, ele me salvou, ele me curou, e ele me levantou, e hoje eu estou aqui para dar testemunho vivo daquilo que ele fez na minha e na sua vida. Já viu quando as pessoas olham para mim, para você e falam assim, ó, não é possível que é ele, não é possível que é ela. Eles olham para nós e eles olham a gente, eles falam assim, ó, esse era aquele cara que fazia aquilo tudo, não é possível que é ele. Eu tenho uma notícia para o inferno nessa noite. Deus pega aquele que não é para fazer o que é. Aí eu tenho uma notícia para o diabo nessa noite. Deus vai pegar o mais pequenininho, o mais desprezado entre os seus e vai colocar ele para sentar nos meios dos doutores. Para quê? Para confundir aqueles que acham que são. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Satanás, ele não brinca de ser diabo. Eu costumo falar que não estou aqui dando glória para Satanás, mas eu costumo falar que o diabo ele tem uma qualidade que muitos de nós cristãos não temos. Ele não desiste nunca. A gente, por pouca coisa, a gente desiste, por pouca coisa a gente olha para trás, por pouca coisa a gente para no meio do caminho, sabe? Então qual que é a nossa missão? É continuar focado mesmo. Aí às vezes você não quer vir para a igreja e você fala assim, meu casamento está uma derrota, eu estou passando por isso, eu estou buscando tanto tempo pela minha família, pelo meu esposo, pelo meu filho, pela minha filha, meu filho está na droga, está no tráfico, a minha filha está se prostituindo, meu marido está na bebida, está fazendo tanto, mas eu estou buscando, e não há resposta. Você não pode desistir do seu propósito. Você não pode desistir do teu chamado, porque no tempo devido do Senhor vai chegar a sua resposta. O Senhor está trabalhando, vai chegar a sua resposta.
por quê? Nós temos testemunho. Nós temos testemunho disso. Nós somos pessoas que em outrora, se fosse olhar para nós, ninguém dava nada para nós também. Como que Deus pega um traficante e coloca ele para pregar a palavra de Deus? Como que Deus pega uma prostituta, uma mulher que está lá no mundão fazendo tanto de coisa errada, se vendendo, se prostituindo, e coloca ela, aleluia, como missionária para poder pregar a palavra, para cantar para Jesus, para fazer a obra do Senhor? Isso é só Deus que faz. Mas você sabia que eu e você, nós somos fruto da oração de alguém? Você sabia disso? A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração da intercessão, ela serve para isso. Nós somos fruto da oração de alguém. Aí hoje a gente vira e fala assim, eu não estou dando conta, porque está acontecendo isso, eu já orei, já jejuei, já paguei um monte, já busquei, tal, não sei o quê. Eu não vou fazer, mas eu vou parar, vou olhar para trás. Já pensou se aquela pessoa lá atrás que estava pagando preço pela sua vida também tivesse o mesmo pensamento, nem aqui nós estamos hoje. Se a gente está aqui hoje é porque alguém pagou o preço por você. Eu sei de quem pagou o preço por mim, e tem até pessoas que pagou o preço por mim que eu nem sei. Teve pessoas que depois da minha conversão, pastor, ela virou para mim e falou assim, ô irmão, eu sinto agraciado de te ver do jeito que você está hoje, não para a glória minha, nem sua, mas para a glória de Deus. Você não sabe não, mas eu orei tanto a Deus para te ver na posição que você está hoje, e eu nem sabia. Então alguém está orando por mim, alguém está orando por você, para quê? Para que Deus venha quebrar a maldição na minha e na sua vida. Infelizmente, há pais e pais. Estou falando de pai e mãe. Existem mãe que é mãe, que dá a vida pelo filho, que independente do que acontecer com ele, ela passa fome junto, ela passa necessidade junto, ela dorme no frio junto, no relento junto, porque é mãe. Tem pai que ele faz as tripas ao coração, mas ele se doa pelo filho, ele faz de tudo. Tem pai que é pai, agora tem mãe que infelizmente, eu tenho relatos de pessoas que o filho no ventre, na barriga, a pessoa vinha conversar com nós, e ela mesmo falava assim, já tomei chumbim, já tomei buchinha, já tomei conhaque, já tomei sei o quê, tudo que fala para tomar, já tomei para tirar essa, fala o nome feio. Eu não quero esse que está aqui dentro de mim. E amaldiçoa, pastor, a criança no ventre. E a palavra, vou te falar uma coisa, a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Sabia disso? A nossa palavra, ela tem poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Quando você vira com uma pessoa e fala assim, você é um desgraçado, você tem noção do tanto de maldição que você está lançando na vida da pessoa. Quando você fala para ela assim, você é um miserável, você vai morrer assim, você não tem jeito mais, você não fala isso. Você não tem noção do tanto de demônio que sai atrás dessas palavras. Está entendendo? A nossa palavra, ela tem poder, sabe? E uma das maiores manifestações de demônio por possessão nas pessoas, você quer saber a realidade? É a rejeição. Sabe o que é a rejeição? Foi rejeitada no parto, foi rejeitada quando nasceu, foi rejeitada na adolescência, foi rejeitada pelo pai, foi rejeitada pela mãe, foi rejeitada pela família. Aí a pessoa cresce, se torna uma pessoa rebelde, se torna uma pessoa impulsiva, se torna uma pessoa que não obedece ninguém, só quer fazer coisa errada e tal. Aí depois a gente quer falar assim, meu Deus do céu, aonde foi que eu errei para o meu filho, minha filha está assim? Busca lá atrás. Busca lá atrás. Faz aqui, um exame de consciência, faz o que eu fiz lá atrás. Está entendendo? É por isso que está sendo feita essa campanha aqui sobre a quebra de maldição na vida sentimental. Não só na vida sentimental, em todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas aqui que ela não tem problema na vida sentimental, pastor, mas ela tem um problema na área financeira. Ela não consegue prosperar de jeito nenhum. Ela trabalha, e todo mês ela entra no vermelho. O que é isso? Isso é um tipo de demônio. Tem pessoas que não têm problema
de jeito nenhum. Ela vem no culto de segunda-feira, ela manifesta demônio, aí liberta ela vai embora. Aí ela vem no culto de quarta, ela manifesta demônio, ela vai embora. Tinha uma menina lá perto da nossa casa, a chama dela é Graziele. Tinha uma igrejinha lá. Essa menina entrava na igreja, manifestava demônio, libertava, saía. No outro dia, ela tinha culto todo dia na igreja. Ela entrava na igreja, manifestava, saía. Entrava na igreja, manifestava, saía. Um dia o pastor perguntou assim, por que o demônio nunca sai dessa menina? Sabe o que o demônio falou? Porque ela tem tipo um coração voltado para ele e outra. E ele falou assim, que ele ficava assim, ela entrava na igreja, orava, expulsava o demônio, ele ia para a porta da igreja e ficava assim, Na hora que ela saía, ele punha a mão nela e abraçava e embora junto com ela. Está entendendo? Ela tinha um problema na área espiritual da vida dela. Então existem vários tipos de áreas da nossa vida que precisam de uma libertação. Está entendendo? Aí às vezes você fala para mim assim, eu não tenho necessidade de vir nessa campanha porque é sobre a vida sentimental. Graças a Deus eu estou bem, meu marido está bem, meu casamento está bem, está tudo bem. Mas tem a área financeira, tem a área espiritual, tem a área da saúde, tem a área psicológica, tem pessoas que sofrem de ansiedade, tem pessoas que sofrem de depressão. A maior taxa de mortalidade que está tendo na nossa época agora é o suicídio. Vocês têm assistido jornal? Quem que assiste jornal? Quantas notícias a gente tem visto no jornal de pessoas que estão se suicidando por motivo fútil? Esses dias atrás a gente viu na internet um jovem com mais de 1.600.000 seguidores. O cara já ganhava dinheiro pela internet. O cara tinha tudo do mundo melhor, entre aspas, falando. Sabe por que ele se suicidou? Porque ele falou assim, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho mansão, eu viajo, eu como, eu faço, eu tenho tudo. Mas parece que eu não tenho nada, porque tudo de errado sou eu, tudo que acontece sou eu, tudo que eu falo ninguém dá valor, que não sei o que, não sei o que. Viver pra quê? Ele tirou a própria vida dele, acredita nisso? Ele tirou a própria vida dele acreditando que a opinião das pessoas fazia falta na vida dele. Então tem gente que tem tudo na vida, mas ela não é feliz. Por que ela não é feliz? Porque ela tem um problema espiritual. Tem uma área da vida dela que precisa haver uma libertação. Quando Jesus chega em Gadara, ele olha para esse homem, eu tenho a certeza que ele já foi lá com propósito, que ele já sabia. Mas quando ele desce em Gadara, que ele encontra com esse homem endemoniado, com o gadareno, ele fala assim, ei, eu vim aqui com propósito, vou libertar esse homem. É isso que Jesus quer de nós. Sabe? Aquele homem estava perdido. O cara morava no cemitério, dormia nas tumbas, o cara fazia um monte de coisa errada. O cara estava perdido. Quantos de nós também estavam perdidos aí no mundo aí, fazendo um monte de coisa errada? Entendeu? Sem direção. Sabe? Sem direção de Deus. Toda pessoa que anda sem a direção de Deus, ela está perdida. Mas você pensa assim, eu estou sem a direção de Deus, eu não vou na igreja, tudo e tal, mas eu tenho a minha consciência só, tenho a minha mulher, que não tem a presença de Deus, está perdido. Sabe? A Bíblia vai dizer que aquele homem ele foi alcançado, Jesus alcançou ele, sabe? A misericórdia do Senhor alcançou ele. No meio de uma multidão, onde pessoas desprezavam, ele falava do demônio gadareno, eu vou lá, você é doido. Porque cara nervoso, cara todo esquisito, anda nu, fica rosnando. Se o cara se corta com pedra, o cara machuca até ele. Imagina eu se eu chegar, eu vou lá naquele cara, mas com uma diferença, Jesus foi lá e libertou aquele cara. Sabe? Quando Jesus liberta ele, aleluia, Deus me encontro com ele, aquele homem foi transformado. Ele foi transformado, é o que Jesus quer para nós nessa noite. Tem que haver uma transformação. Mas para haver uma transformação, nós também temos que se entregar. Está entendendo? Tem que se entregar. Se entregar como? De corpo, alma e espírito. Jesus falou para os discípulos: vai, procura o Pai e Espírito. E ele procura tais que o adorem em espírito e em verdade. Então tem que se entregar de corpo. Porque a libertação se entrega. Quer ser alcançado por Jesus, se entrega. Sabe? Aquele que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus, esse aí vai ser livre, vai ser
E logo após que aquele homem foi alcançado pela graça de Jesus, ele foi enviado. A Bíblia vai dizer que ele vai e ele começa a pregar para o Decápolis. Ele vai pregando, ele prega em Gadara, ele vai pregando na cidade, vai pregando, falando o amor de Deus. Muitas pessoas agora que começam a olhar para ele, começam a olhar para o testemunho de vida dele e falam assim: ó, não tem condição não, se esse cara era isso, aquilo, aquilo, outro, foi alcançado por esse Jesus e eu também quero esse Jesus. É por isso que Jesus falou em Marcos capítulo 16, versículo 15, eu acho. Versículo 15 e 16, se não me engano. Diz por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o dever da igreja. Transformados para transformar. Está entendendo? Primeiro age a transformação em nós. Jesus vem para a transformação. Depois ele te envia para também transformar. Assim como nós dependemos da graça de Deus e precisamos do amor de Deus sobre as nossas vidas, também tem pessoas lá fora que estão morrendo, que estão padecendo e também precisam, aleluia, ouvir algo de Deus através da sua vida. E é você que vai ter que fazer isso. Está entendendo? Às vezes a gente quer colocar a casa no pastor, falar: o pastor, eu vi fulano de tal ali passando por isso, depois só vai lá: ô pastor, fulano que está precisando de oração nessa área, depois eu só oro. Tem coisa que a gente tem que fazer. Deus enviou a gente como missionário, a gente tem que fazer. Somos homens e mulheres de Deus, cheios da presença de Deus, fomos transformados para também transformar. É isso que Jesus quer de nós. Essa campanha é muito forte. Deus está nesse negócio. Eu tenho a certeza no meu coração, Deus está nesse negócio. Está entendendo? E eu creio em nome de Jesus Cristo, aleluia, que Deus ele já está fazendo o impossível de Deus na minha e na sua vida. Quem crê? Eu creio. Sabe por quê? Porque ele falou assim: tudo é possível ao que crê. Então, se nós estamos aqui é porque nós acreditamos. Se nós estamos aqui é porque nós cremos. Nós não viemos aqui para ver o pastor Rafael, a pastora Patrícia, os demais pastores, ninguém. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui, aleluia, para ver aquele que pode fazer na nossa vida o impossível. O dono da bênção está aqui nessa noite. Ele pode fazer por mim, por você, aquilo que ninguém pode fazer. Essa palavra nessa noite, que ela venha penetrar dentro do teu coração, que ela venha penetrar na tua alma nessa noite, que você venha receber essa palavra nessa noite, aleluia, com alegria. E que se tiver alguma área da sua vida nessa noite, a qual você está sofrendo nela, aleluia, ora a Deus e fala: Senhor, eu sou fraco nisso, eu preciso de libertação nisso, me ajuda. Deus faz. Deus ele conhece a nossa necessidade, sim ou não? Sim. Mas às vezes ele não faz por quê? Está esperando nós o quê? Pela atitude. Deus ele sabe que eu preciso de libertação, mas sabe. Deus ele sabe que eu preciso acordar, que eu preciso trabalhar, que eu preciso me alimentar. Deus sabe de tudo isso, ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso coração. Mas às vezes ele fica esperando uma atitude. Ele fica esperando o quê? Vou esperar meu filho orar, vou esperar meu filho pedir, vou esperar meu filho entrar no propósito, vou esperar ele pagar o preço. Depois eu vou entregar para ele a vitória que ele está precisando. Amém? E o Senhor nessa noite venha falar melhor aos corações aquilo que eu não pude falar, e que Ele abençoe essa igreja em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um dos irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Não esquece de nós nas suas orações, porque nós dependemos também da oração dos irmãos em nome de Jesus. Fica firme no propósito. Hoje é o segundo elo, vamos cumprir os 7 elos dessa campanha, e eu tenho a certeza e a convicção que antes do 7º elo já vai ter testemunho para contar que eu vou ser o primeiro, quem vai ser o segundo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Igreja, todos receberam a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus.